Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, sou Joel Scala, está começando o programa Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A pauta do programa de hoje são as consequências, vai falar das consequências da flexibilização das armas no Brasil. O número de registro de novas armas de fogo concedidos pela Polícia Federal aumentou em 205% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o ano passado, segundo os dados do próprio órgão. O número de homicídios também está crescendo. De acordo com o monitor da violência, houve uma alta de 8% dos assassinatos em abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para falar sobre o assunto e as consequências da flexibilidade das armas no Brasil, eu converso com Michele dos Ramos, que é assessora especial do Instituto Igarapé. Ela atua, sobretudo, nas pautas de segurança pública e justiça criminal no Brasil. Participa também do programa a Isabel Figueiredo, que é consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayley, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. E a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Michele, Isabel. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão. Os pentecostais no Brasil fizeram um carnaval com o aborto daquela menina, o aborto legal que aquela menina lá do Espírito Santo fez em Pernambuco. Mas um silêncio sobre a Flor de Lis e o pastor Everaldo, que batizou o nosso presidente da República. Aí, um contrassenso, né, Franklin? É verdade. Eu gostaria, né, de que eles tivessem a mesma atitude, né, e nesse caso seria, no caso tanto do pastor Everaldo como da deputada Flor de Lis, né, estaríamos de acordo em combater essas atitudes, né, uma por suspeita de assassinato, outro por suspeita de corrupção, né, de condenar essas atitudes, e não da menina, que a menina é vítima, né, quer dizer, eles acabaram condenando a vítima, é uma coisa absurda. São, digamos, capítulos dessa história surreal que nós vivemos nesse Brasil de hoje, não, Joel? As contradições exatamente do Brasil de hoje. Muito bem. Ô, Michele, eu gostaria de ouvir você desse aumento absurdo, né, que está acontecendo no Brasil a respeito das armas. Bom dia, Joel. Bom dia, Primeiro, Frank. bom dia, né? Claro. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Joel, obrigada. Bom, quando a gente olha, né, o panorama da segurança do Brasil e dos inúmeros desafios que a gente tem para reduzir as diferentes formas da violência, esse cenário de aumento da circulação das armas e de uma política, né, impulsionada pelo governo, sobretudo pelo governo federal, de armar a população, como se essa fosse uma solução para os nossos desafios da segurança pública e também da nossa democracia, ela vai na contramão, né, de todos os estudos, de todas as evidências que mostram o impacto negativo do aumento das armas em circulação, no aumento dos homicídios, dos feminicídios, dos suicídios, né? Essa é uma pauta de saúde mental sobre a qual a gente fala muito pouco. Ela vai na contramão do que quer a maioria da população. Acho que isso é uma questão muito importante para a gente destacar, porque às vezes a gente tem aí uma minoria da população muito vocal, né, muito atuante nas redes sociais, o posicionamento do próprio presidente da República em defesa dessa agenda, e a gente fica com a sensação de que é isso que a população quer. Mas a gente teve duas pesquisas, uma pesquisa no ano passado e uma pesquisa esse ano, a pesquisa do ano passado que mostrou que 73% da população era contrária à flexibilização do porte, ou seja, né, a possibilidade de que as pessoas voltassem a andar armadas nas ruas, e nesse ano a gente teve uma pesquisa que mostrou que 72% da população era contrária à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que era preciso armar o cidadão, né? A afirmação que foi essa colocada, inclusive, na famosa reunião ministerial de 22 de abril. E aí,
outro ponto, já que eu queria colocar, é que essa política de flexibilização, né, das regras, flexibilização dos controles, ela vai na contramão da nossa necessidade de exatamente aperfeiçoar os nossos mecanismos de controle e fiscalização de armas e munições. Né? Vamos lembrar que esses produtos são chamados produtos controlados, não à toa, exatamente porque eles têm um impacto muito grande na segurança de cada um de nós, na ordem pública, e a nossa, quando a gente pensa numa política de regulação responsável de armas e munições, essa política ela precisa ser orientada por uma lógica de controle e fiscalização, e não de privilégio a determinados grupos, que é o que vem orientando as ações do governo nessa matéria. Joel? Ao longo do programa nós vamos conversar sobre esse assunto. Agora eu quero apresentar a Isabel Figueiredo, que é consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como eu disse. Olá, Isabel, tudo bem? Seja muito bem-vinda, obrigado pela entrevista. Obrigada, bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Michele, quem estiver assistindo. É um tema que é um tema muito perigoso, né? E como eu tenho falado um pouco sobre ele, e a questão é como a gente tem um governo muito irresponsável, né? Isso é o que mais me assusta, assim, é irresponsável na saúde, é irresponsável na segurança, é irresponsável na educação, isso deixa a gente muito, muito assustado. E a irresponsabilidade não vem de uma opinião, né? Eu não gosto, ou gosto, não é isso. Mas acho que a Michele traz um dado que é um dado fundamental, que é bom. O que a gente tem quando vai fazer política pública, deveria ter, são evidências, são conhecimento científico, análises, avaliações que norteiam aí a tomada de decisão do governo, né? E o que a gente vê nesse governo, e daí vem a irresponsabilidade, é o contrário, né? As decisões são tomadas com base no eu quero, né? No eu estava a fim de fazer, eu fui lá e fiz, sem medir minimamente as consequências desses atos, né? E aí acho que no caso específico das armas, isso é muito assustador, porque a gente tem um conjunto de pesquisas já muito pacificado, no sentido de mostrar o grau de risco que a gente traz conforme a gente coloca mais arma de fogo em circulação numa sociedade. Agora, acho que outras coisas que me preocupam muito, também tentando falar um pouco mais amplamente dessa questão, não só das armas, né, mas é o como também essas medidas todas do governo vêm sido tomadas, de alguma forma, interferindo em funções que seriam do legislativo, e o legislativo não está com capacidade de resposta, né? Então, a gente tem ali nos decretos uma série de medidas que não só contrariam frontalmente a lei, o Estatuto do Desarmamento, mas como de alguma forma deveriam, se fossem ser feitos, também por lei, portanto, pelo Legislativo, né? Então, tem uma certa usurpação de função ali, e o Legislativo não tem conseguido reagir a isso, apesar da gente ter um conjunto de projetos de decretos legislativos na Câmara e no Senado, mas ficam parados, né? O Legislativo não reage. E outro ponto também, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é o como a gente fica, e tem que ficar de um jeito muito sério na questão das armas, mas essa questão faz com que a gente deixe de olhar para uma outra questão, que é este governo, apesar de ter sido eleito com a pauta por segurança pública, não tem política de segurança pública. Não há. Você não ouve. Você não acha, quando você vai para o Ministério, o que hoje é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tenta ver o que está sendo feito, as notícias que você identifica no jornal são notícias de desmonte. A última da semana passada é de desmonte da rede de ensino à distância de profissionais de segurança pública, que era uma rede que chegava anualmente em 200 mil, quase 300 mil profissionais de segurança pública, e que hoje basicamente inexiste, né? E fora essas notícias de desmantelamento de iniciativas, você não tem o outro lado da coisa, que é, bom, o que está sendo colocado no lugar? Qual é a política que está sendo pensada? O que está sendo proposto? Além das bravatas né, a polícia vai ter licença para matar, vamos armar a população, além dessas frases de efeito, o que está sendo colocado nesse lugar? Nada. Então, isso me preocupa bastante também. É inegável pela fala de você, das nossas duas convidadas, que nós estamos vivendo um retrocesso no país em relação à política de segurança pública. Ô, Michele, eu gostaria de explorar um pouco de você. Você falou na sua intervenção inicial a respeito da saúde mental. A gente fala muito de suicídio, de homicídio, mas não fala do impacto na saúde mental do cidadão com essa flexibilização das armas.
Exatamente, acho que tem, assim, essa é uma agenda, como a Isabel colocou, que muitas vezes ela acaba sendo uma cortina de fumaça para que a gente não discuta outros temas que são fundamentais para a gente construir, né, esse Brasil que seja mais seguro de fato para todas e todos, mas ela também, muitas vezes quando a gente vai falar sobre controle de armas, ela acaba se polarizando numa discussão entre a favor das armas e contra as armas, e a discussão não passa por aí, né, não importa se eu, Michele, gosto de armas, se eu quero ser uma colecionadora, se eu quero ser uma atiradora desportiva, a gente tem regulamentações específicas para essas atividades, mas quando eu penso no ponto de vista da política pública, eu preciso pensar, né, nos diferentes impactos que essas armas e munições trazem para o cidadão. E esses impactos, eles passam por questões que, né, que a gente trata no estrito senso da segurança pública, então a gente vai discutir homicídio, a gente vai discutir feminicídio, a gente vai discutir o impacto dessas armas e munições na própria dinâmica do crime organizado, né? O Igarapé fica no Rio de Janeiro, que é um estado onde essa questão da disputa territorial e do controle territorial pelo crime organizado é muito forte, e quando a gente fala do controle territorial, a gente fala também sobre o potencial bélico dessas organizações, então é muito difícil você dissociar a questão do controle territorial de um potencial, né, dessas armas de fogo, né, as armas de guerra. A gente tem em alguns estados do Brasil em que a presença de um fuzil em diferentes territórios ela acaba sendo normalizada. E isso tem um impacto na dinâmica do cidadão, da vida do cidadão, e aí dando mais uma vez o exemplo do Rio de Janeiro, a questão dos tiroteios. Então a gente teve um levantamento do Fogo Cruzado, que é uma plataforma do Rio de Janeiro que mensura, né, essas ocorrências de tiroteio. Você teve uma ocorrência de mais de 2.000 tiroteios na zona metropolitana do Rio de Janeiro nesses primeiros meses de 2020. Então, esse sentimento de insegurança, a naturalização que a gente tem de fatos completamente inaceitáveis, né, tiroteio no meio da cidade, e a negligência de se lembrar que a disponibilidade de uma arma em casa, né, numa situação, enfim, em cenários em que você tenha situações de depressão, ainda mais quando a gente pensa nesse nosso contexto 2020 de pandemia, né, onde a saúde mental ela passa ainda mais a ser uma prioridade quando a gente pensa numa agenda de política pública de proteção à vida, a gente não pode ignorar todos esses elementos quando a gente discute controle de armas e munições, né? Não se trata de eu gosto, eu não gosto, mas quais são as minhas preocupações com o bem público da vida e o impacto dessas armas e munições nesse conjunto muito mais amplo do que o nosso gosto pessoal. O que vai acontecer com a cabeça das pessoas, né, com essa decisão tomada agora. Isabel, a gente pode mensurar o impacto dessa decisão, desse aumento de posse de armas? O impacto vai ser maior no campo ou nos grandes centros urbanos? Eu acho que proporcionalmente, ele vai ser igual nos dois âmbitos, né? No campo, a gente vai ter uma novidade agora, que é, enfim, né, a própria ligação do governo com uma bancada ruralista forte, né, o apoio do agro, que faz com que você tenha aí uma grande novidade de liberação de armas no campo, que é a questão do porte em toda a propriedade, né, quer dizer, você ter a arma não só mais na sede da fazenda, mas você poder circular em toda a sua propriedade armada. Então, isso junto, somado à questão das mudanças dos calibres, dos tipos de armas um pouco mais poderosas que as pessoas têm acesso, você tende aí a ter um acirramento de situações de violência do campo, de novo, desacompanhado de qualquer outro tipo de medida, né? Porque eu acho que a gente não pode negligenciar que tem uma questão, sim, da insegurança no campo, né? Tirando a questão das disputas de terra, que aí é um outro assunto, né? Mas se você pensa na questão criminal, de roubo, etc., você tem, sim, situações de insegurança no campo também, e o proprietário rural, pequeno, médio, grande, tem também direito à segurança pública lá. Só que você não tem nenhum tipo de outra medida, né? Você não tem junto disso, por exemplo, a criação de um programa de patrulha rural, ou de redes comunitárias de segurança, enfim, 800 outras coisas que a gente poderia pensar, né? Como se fosse o samba de uma nota só, né? Vem um problema na área de segurança, você faz, dá arma, né? Dá arma, né? Você não pensa nenhuma outra questão.
Agora, se, considerando o tamanho da violência do campo, a gente tem uma tendência a acirramento com esse aumento da circulação de armas, é claro que quando a gente vem para a questão urbana, isso é muito pior, porque a criminalidade do Brasil violenta, ela é essencialmente uma criminalidade urbana, né? No Brasil, quando você vai pegar o que a gente chama de MVI, né, as mortes violentas intencionais, que vão ser os homicídios, os latrocínios, as lesões corporais com resultado morte, elas são essencialmente praticadas no ambiente urbano. E aí a gente vai ter pesquisas, eu sou péssima com dados de cabeça, eu sempre preciso ter cola, e hoje eu estou sem cola de dados aqui, a Michelle me corrige se eu falar alguma coisa muito errada, mas você vai ter, por exemplo, o IPEA falando que, olha, 1% a mais de armas em circulação significa 2% a mais de homicídios numa determinada sociedade. Tem uma coisa, Joel, que para mim pega, eu trabalho com segurança pública há mais de 20 anos, né? Enfim, já estive no Ministério da Justiça, já fui secretária adjunta de segurança aqui do DF, circulo nessa área com bastante, há muitos anos, e com pontos de vista também bastante diferentes ao longo da carreira. E tem várias, eu costumo brincar, assim, tem umas pautas de segurança pública que às vezes eu defendo porque são interessantes, me parecem razoáveis, tem uma boa experiência ali e tal. Algumas por questões políticas mesmo, que eventualmente, né, você vai estar num contexto específico que você tem que defender um determinado programa, etc. Agora, tem uma das poucas coisas que eu defendo, assim, por acreditar 100% no assunto, né, é a questão do controle de armas de fogo, né? E aí, de novo, acho que a Michelle, a gente é muito alinhada nessa questão de não é por opinião, né? Não é por gostar, não gostar, por uma questão moral, né? Por uma questão científica mesmo. O que de verdade a gente tem é um conjunto aí de dados, né, que isolam essa variável arma de fogo, quer dizer, pesquisadores sérios que têm uma capacidade muito profunda de trabalho, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, você vai ter o mesmo consenso do ponto de vista do conhecimento científico, e que vão mostrar que esse fator, isoladamente, gera violência armada, gera violência grave, principalmente do ponto de vista urbano. Então, é muito assustador, né? Muito assustador. O Sou da Paz, essa semana, acho que no final de semana, solta uma matéria, eles fizeram uma consulta, né, ao Ministério da Defesa sobre revogação de portarias, etc., e eles pedem fundamentos dessas tomadas de decisão, né? E o fundamento da tomada de decisão não tem. Né? Quando você fala assim, mas por que você revogou? Mas por que você fez tal coisa? Por que o decreto? Cadê o estudo? Não tem. Né? O que você tem vai ser matéria de jornal falando, olha, a gente foi bater as agendas e a gente percebeu uma coincidência entre visitas das indústrias de armas ao Palácio e o decreto saindo na semana seguinte. Essa é a única coisa que você tem. Né? Então é muito assustador, é muito apavorante. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O relator disse que Líbano precisa de apoio para evitar uma crise de fome no país. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. A comunidade internacional tem que agir rápido para assistir o Líbano em sua tentativa de reconstrução após a explosão de 4 de agosto na capital do país. A declaração é do relator especial sobre o direito à alimentação. A explosão matou mais de 180 pessoas e feriu milhares de libaneses, deixando centenas de milhares desalojados. No comunicado, Michael Fakhri afirma que as agências internacionais estão tentando evitar uma crise alimentar no Líbano, cuja economia já manifestava sinais de colapso antes da explosão de um galpão abandonado com nitrato de amônio no porto de Beirute. Fakhri disse que a explosão destruiu a principal fonte de alimentos para os libaneses, que importam 85% do que comem. O porto de Beirute costumava movimentar 70% das importações do Líbano antes da explosão. No episódio, foram destruídas 15 mil toneladas de trigo e cevada que estavam estocados em várias áreas do porto. O Líbano não tem reserva de cereais e, sem o apoio internacional, deverá haver uma escassez de farinha já em meados de setembro. A crise econômica que atingiu os libaneses antes da explosão foi agravada pela pandemia da Covid-19, afetando especialmente os mais vulneráveis, que já tinham dificuldades para acessar os alimentos. Fakhri disse que a comunidade internacional deve ajudar ainda a reconstruir o sistema alimentar no Líbano.
Várias agências da ONU já estão no terreno, como o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, entre outras. O relator especial disse que a FAO também deve ajudar os pequenos agricultores, pescadores e pastores de rebanho no Líbano a fazerem a transição para um mercado mais ecológico e que reforce os acessos local e regional aos mercados do país. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Franklin, a crise de fome na pandemia atingiu o Brasil também, né? É verdade, né? Nós aqui também estamos passando por uma série de dificuldades, né? Principalmente o pessoal da baixa renda, porque não está conseguindo trabalhar e fazer o seu sustento, né? E os R$600 às vezes não é suficiente, né? Ou seja, o caso do Líbano, o agravante que além dessa situação semelhante do Brasil, de dificuldades com a chegada da pandemia, eles tiveram aquela explosão, né? E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem a explosão da má administração, né? Que acho que desde que assumiu essa nova administração no país, né? Nós estamos meio que à deriva, né? E somente é contemplado o andar de cima, o andar de baixo está cada vez sofrendo mais. E eu queria aproveitar, Joel, dentro do nosso tema do programa de hoje, acho que a Isabel colocou essa questão e eu gostaria de aprofundar a questão que eu vou me referir agora. No nosso Congresso Nacional, nós somos dominados, parte da bancada do nosso Congresso Nacional é dominada pela chamada BBB, né? A bancada da Bíblia, do boi e da bala. E eu queria aprofundar um pouco em que ponto os lobbies da indústria armamentista contribuíram e contribuem para essa situação. Porque eles vão meio que na contramão da história, né? Na contramão da civilização. Na verdade, o que o pessoal se investe é na barbárie e não na construção da civilização. Então, eu queria que tanto a Michele como a Isabel repercutisse isso. Até que ponto e que poder que tem esse lobby da indústria armamentista no Brasil? Michele. Bom, a indústria armamentista é uma indústria muito potente, mundo afora, né, e aqui no Brasil esse cenário não é diferente, então vamos lembrar que o Brasil é um grande produtor, sobretudo de armas leves, né, a gente tem uma indústria muito importante aqui no Brasil e ao longo das últimas décadas a questão do próprio financiamento dessa indústria de deputados e senadores não era uma novidade, né, a gente tem aí agora pessoas que estão em postos-chave dentro do governo, que foram pessoas que foram financiadas e muito transparentemente arautas dessa flexibilização e da defesa dos interesses da indústria armamentista. Com relação a esse governo específico, a gente tem e aí uma série de informações que foram divulgadas sobre o número de reuniões desses representantes com representantes do governo. Mais recentemente, houve um anúncio do próprio Ministério da Justiça da possibilidade da abertura de um escritório nos Estados Unidos, né, para melhorar as nossas relações de compra, de importação de armas. Aí tem uma questão importante que às vezes até divide, Franklin, a bancada, né, a chamada bancada da bala, que é essa disputa entre a reserva de mercado para a indústria nacional das armas e a abertura para uma política de importação mais impulsionada pelo governo. Então, essa é uma tensão que existe, mas que, mais uma vez, né, a gente, muitas vezes os argumentos econômicos, eles são colocados, né, então, como se a gente estivesse falando de uma indústria, como se estivesse falando de aumentar a produção de camiseta ou reduzir o preço de uma camiseta que eu vou comprar numa loja de bairro, né, quando a gente sabe que esse é um mercado que precisa ser extremamente regulamentado, não só no Brasil, né, a gente tem todo um debate sobre a regulamentação desse mercado também no âmbito internacional, exatamente pelo impacto que ele tem no ordenamento de um país, né, na segurança e na insegurança do Brasil. Mas, de fato, não há como dissociar a discussão de controle de armas e munições da influência que a indústria armamentista
tem nesse debate, né? E do lobbying no Congresso e do lobbying no Executivo. A gente tem, enfim, teve essa questão, né, recente desse escritório que eu mencionei, mas a Isabel falou sobre as alegações, né, que o governo apresentou para a revogação de uma série de 3 portarias que avançavam na implementação de um sistema de controle de armas, munições e explosivos aqui no Brasil, e um dos argumentos apresentados nessa valsa de argumentos que não faziam, né, muito sentido, e cada documento, então a resposta para o STF foi uma, para o Tribunal de Contas da União foi outra, para o Ministério Público Federal foi outra, mas uma questão, por exemplo, que foi apresentada para o governo para retirada dessas portarias, para revogação dessas portarias, foi que alguns critérios de marcação das armas e munições que melhorariam o nosso controle inviabilizariam a atividade comercial. Então, a gente tem aí claramente, né, numa exposição de motivos do governo federal para a revogação de medidas que melhoriam a marcação de armas e munições, que é fundamental para a gente melhorar a nossa capacidade de investigação de desvios, né, de tráfico ilegal de armas e munições, na defesa de interesses comerciais. Agora, como é que a sociedade podia fazer para se defender de tudo isso, Isabel? Tem instrumentos para nós, cidadãos, nos defendermos desses lobbies aí, de tentar mudar essa situação que o Brasil está vivendo? Eu acho que instrumentos tem, né? O que não tem, eu não consigo nem nomear, mas a gente está com uma certa passividade, né? Porque me parece que o que está acontecendo nesse tema armas proporcionalmente não é muito diferente do que está acontecendo em vários outros temas, né? E a capacidade de reação é uma capacidade muito, muito limitada recentemente, me parece, né? A gente escreveu, o Renato, que é o presidente do Fórum, escreveu um artigo recentemente sobre como a gente também desensibilizou um pouco, né? A gente tem aí os dados de homicídios monstruosos que a gente tem, né? No início a gente comentou um pouco a questão do aborto legal feito pela criança que foi estuprada e como aquilo... A gente está muito confuso em termos do que reage enquanto sociedade, o que não reage e como reage. Agora, mecanismos tem, né? A gente precisa lembrar, inclusive, que o Estatuto do Desarmamento, que apesar de ter um outro defeito, uma outra fragilidade, é um marco, né, não só no Brasil, mas internacionalmente, é um marco muito importante no controle de armas de fogo, ele não deixa de ser fruto de uma luta e de uma pressão social, né? Foi a sociedade civil organizada que se mobilizou, que fez um grande esforço, que conseguiu que o Estatuto fosse aprovado e que, mais do que isso, foi a grande responsável pela implementação da primeira campanha de arrecadação voluntária de armas, né? Então, acho que em geral no Brasil, mas em específico nesse tema, a gente olhando para trás, a gente vê que tem uma capacidade enorme de mobilização social, de mobilização popular. A questão é que me parece, eu não sou uma especialista nisso, você muito mais do que eu, certamente, Franklin, mas a gente tem um problema que é um problema de comunicação também, né? A gente não está conseguindo, de alguma forma, comunicar com clareza para a grande maioria da população o que está acontecendo, os riscos envolvidos no que estão acontecendo, mas veja, apesar disso, a Michelle mencionou uma coisa joia, que apesar de todas as nossas limitações de comunicação, as pesquisas ainda mostram a maioria da população brasileira contrária a essa propagação de armas de fogo que está acontecendo, né? Agora, como é que a gente catalisa isso? Como é que a gente catalisa essa contrariedade, né? Seja do ponto de vista de organizar força para pressionar o Congresso Nacional para que retome o controle dessa pauta, né? Para que retome as suas próprias atribuições, ou para pressionar o próprio Poder Judiciário, que tem lá uma série de ações, inclusive uma DPF, que estão paradas no Judiciário, que podiam também estar andando para limitar esses arroubos aí autoritários do governo, né? Como é que a gente faz essa coisa virar ação? Eu não sei te dizer, eu não sei te responder, eu adoraria, eu acho que ela é a grande pergunta do milhão, né, atualmente, mas é muito, essa passividade assusta mesmo. Eu gostaria de explorar com você, que você acabou de falar, que a questão da posse de armas, ela faz parte de algo muito maior, né? E acho que a nossa democracia sofre vários problemas aqui no Brasil. E eu gostaria que você, uma análise sua na área de segurança pública, já que você, pela experiência de longos anos que você tem. Uma delas não seria
a democracia brasileira não democratizou as PMs dos estados. As PMs, elas atuam de uma maneira que afronta os direitos humanos. Eu tenho um colega delegado que ele se refere à PM como o Vaticano. Ele fala, não, o pessoal lá do Vaticano, porque é o Estado dentro do Estado, né? Então ele fala, não, eu estava lá no Vaticano a semana passada, e eu a primeira vez fiquei olhando e morri de rir, assim, eu falei, bom, não deixa de ser uma analogia muito pertinente, dependendo do ponto de vista. Agora, por outro lado, Joel, eu preciso te falar uma coisa, me parece que a gente fala muito da questão da polícia militar, inclusive pela natureza da atribuição dela, né? Ela que está na rua, ela que a gente está vendo, né? São os abusos dela que de alguma forma se tornam mais públicos e repercutem, etc. Mas me parece que se a gente for falar do problema, né? O problema não é a PM é um dos problemas. Né? O problema é a nossa própria lógica de segurança pública. Né? Se você for pensar em termos históricos, você vai pegar lá a Constituição, por que o SUS vai surgir de um jeito, pelo menos do ponto de vista do traçado constitucional, de um jeito redondo? Né, que tem lá todo esse processo ainda de implementação, com fragilidades, etc., mas do ponto de vista normativo, o SUS é redondo. Né? Ele é redondo porque você já tinha lá um acúmulo enorme da própria sociedade civil sobre essa questão. Né, sobre a questão da política de saúde. A gente sabia o que a gente queria, né? A gente teve todo o movimento sanitário da década de 70 que de alguma forma e 80 que vai resultar naquilo. Quando a gente está falando em segurança, a gente não tem isso. Né? Segurança é uma coisa, primeiro, que durante muito tempo era um não assunto, não era uma pauta de segurança pública, depois era um assunto da polícia e tão somente da polícia. Né? Quando a gente vai para um processo de ditadura militar, isso se imbrica de um jeito muito confuso, né? A gente esquece essas estruturas de repressão e da segurança se mesclam, se confundem e separar isso 100% é uma coisa que também a gente nunca conseguiu direito, né? Mas quando a gente chega no processo constituinte, a gente não tem acúmulo. Né? Se você pega lá o capítulo da saúde da Constituição, o capítulo da assistência, o capítulo da educação e o capítulo da segurança pública, é miserável, assim, né? É um artigo que vai listar órgãos e competências. Você não tem um sistema, você não tem um artigo sobre financiamento, você não tem um dispositivo sobre participação social, você não tem nada, né? É de uma pobreza, assim, que chega a ser retumbante, né? E me parece que nesses últimos 10, 20, né, 25 anos, a gente tem um avanço maior, né? As polícias, de alguma forma, também estão um pouco se deixando permear com resistências, mas estão se deixando permear. E a sociedade civil como um todo também, de alguma forma, principalmente organizada, está começando a entrar nessa pauta. Né? A gente não estaria aqui fazendo essa conversa há 25, 30 anos atrás, porque você não ia ter duas representantes de sociedade civil com grande capacidade argumentativa sobre esse tema. Né? Então, é uma questão que me parece que vai além da PM. Né? A PM ela é ela é a febre, né? Ela é o sintoma que grita ali. Né? Mas a doença não é a PM, né? A doença é um sistema equivocado, é uma política norteada para uma questão errada, é a lógica da segurança pública como tendo como fundamento a defesa da ordem pública e não as pessoas e o direito das pessoas. Né? Então, é uma questão muito mais de princípio, de lógica da estrutura, do que da PM. A PM é isso, né? Tem que reformar, tem que mudar drasticamente, mas não sei se adiantaria muita coisa fazer grandes reformas na PM se a gente não olhasse a árvore, né? E ficasse a floresta e ficasse na árvore, né? Ô, Michele, a Isabel trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. O Estado dentro do Estado. É isso que é a PM brasileira? Como controlar a PM e para que ela mude o seu paradigma? O cliente dela não é mais o Estado, como na época da ditadura militar. O cliente dela é a população, que é mal atendida e desrespeitada nos seus direitos básicos.
Eu acho que tem alguns pontos importantes que a Isabel colocou. Acho que a gente precisa, antes de mudar a PM, mudar o nosso olhar com relação à própria política. O que é segurança pública, né? O que vem à nossa cabeça quando a gente fala de segurança pública? De maneira geral, vai vir polícia, né? E aí a gente vai discutir política de segurança pública. Eu brinco sempre que é quase como se a gente tomasse o crime, né? Não que não seja importante, né? Na discussão sobre política de segurança pública, mas é como se a gente pegasse o momento do crime como nosso parâmetro para olhar para esse quebra-cabeça de ações de segurança pública. E a gente esquece que política de segurança pública é, antes de tudo, uma política de garantia de direitos, né? De garantia de direitos à vida, de garantia de direitos de ir e vir, que a polícia ela tem um papel na proteção desses direitos, né? Então, obviamente, a gente tem um cenário gravíssimo no Brasil de violação de direitos cometidos pelos próprios atores estatais, e aí, como a Isabel colocou, a polícia militar é quem está lá na rua, né? É o rosto mais visível dessa nossa série de atropelos e de negligências com relação à política de segurança pública. Mas a polícia ela não pode virar o bode expiatório dos nossos fracassos para construir uma agenda de proteção de direitos, né? uma agenda de política de segurança pública que seja voltada para a proteção das pessoas. E mesmo quando a gente fala da polícia, Joel, como sociedade, até agora a gente não conseguiu definir qual é a polícia que a gente quer, né? Porque a gente fala, né? E a gente aponta e a gente denuncia, por exemplo, questões gravíssimas como a letalidade policial, como a vitimização de policiais, né? Vamos lembrar que a gente não tem uma discussão qualificada, e mesmo do campo progressista, né, de valorização e apropriada pela sociedade de valorização desse profissional. Então, ao mesmo tempo que a gente quer reduzir a letalidade policial, a gente vai, por exemplo, reconhecer os atos de bravura, né? Então, a gente pega esse policial herói e a gente pensa na ação policial como quase uma ação de filme, né, norte-americano. Então, quando você tem um reconhecimento desses atos de bravura, que às vezes podem dar certo, mas muitas vezes são esses atos que levam a resultados dramáticos que aumentam esse número de letalidade policial. Quando a gente não investiga esses casos, quando a gente não tem um posicionamento da sociedade, né, e dos governantes, fala, olha, não é esse caminho que a gente quer seguir, nem sobre a polícia a gente consegue definir o que a gente quer desses profissionais como sociedade. Então, esse é um debate fundamental, mas aí, mais uma vez, reforçando o que a Isabel colocou, discutir política de segurança pública não é discutir só polícia. E essa é uma discussão que a gente precisa fazer com muita seriedade, porque nem a polícia que a gente quer, a gente consegue definir direito. Ou seja, pela sua proposta, nós temos que ampliar a discussão para garantir os direitos humanos para a população em geral no Brasil, sobretudo a de baixa renda. E a gente percebe aqui no Brasil, o campo progressista, como os agentes públicos, também tem uma ideia equivocada. Seria isso aí um dos motivos da resistência da população em relação aos direitos humanos? Eu acho que a gente... Às vezes a gente tem algumas ideias, né? Assim, mesmo a defesa dos direitos humanos. Quando você tem uma trajetória, né, de vitimização e de violação desses direitos tão grave, de uma maneira tão grave como acontece aqui no Brasil com grande parte da população, a gente não consegue nem materializar o que são esses direitos humanos. Então, acho que às vezes a gente tem um abismo entre o que a gente defende e a realidade que as pessoas enfrentam todos os dias. E a gente precisa reduzir essa distância, né? As pessoas precisam se apropriar, e eu acho que os campos progressistas e os campos de proteção de direito à vida, que não devia ser, na verdade, né? Falando do campo progressista, mas a defesa do direito à vida, ela não deveria ser uma disputa entre campos, mas acho que a gente tem um caminho muito importante a ser trilhado para essa apropriação dessa agenda de proteção de direitos, e a gente precisa escapar também de algumas armadilhas de comunicação, porque às vezes a comunicação sobre esses direitos é completamente dissociada da realidade que as pessoas enfrentam todos os dias nos 4 cantos do país. Infelizmente, nessa luta de narrativas,
quem perde são os direitos humanos e a população em geral. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Jael. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é de que um atirador de 17 anos matou 2 pessoas durante um protesto antirracista nos Estados Unidos. Identificado como Kyle Rittenhouse, a polícia viu o tiroteio, mas prendeu o garoto apenas no dia seguinte na sua cidade natal. Outra notícia é de que foi lançada uma obra que resgata artigos do abolicionista brasileiro Luiz Gama. Vendido como escravizado quando ainda era criança, ele conquistou judicialmente a própria liberdade, se tornou advogado e ajudou a libertar 500 escravizados. Para finalizar, nós temos a notícia de uma menina paraibana que sonha em ser bailarina para tirar a família da pobreza. Mesmo passando muitas dificuldades e vivendo em um barraco, Raíssa, de 7 anos, conseguiu uma vaga no Teatro Municipal de Campina Grande. O uniforme foi dado pelos alunos e ela vai andando para os locais para não ter dinheiro para o transporte. Essas foram as notícias da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, é só acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Ô, Franklin, essa matéria desta menina da Paraíba, para não falar que a gente só fala da notícias ruins a respeito da Polícia Militar, uma das pessoas que colaboraram com essa menina, dando condições, já que ela mora num barraco, né, em Campina Grande, lá na Paraíba, foi um policial militar. Foi o Rômulo Gouveia, né, o policial militar, Rômulo Gouveia. Ele diz o seguinte: para mim, como policial militar, está sendo uma grande satisfação em ajudar a menina Raíssa e sua família. Descobri Raíssa através do trabalho social que fazemos de radiopatrulhamento. Na ocasião, estávamos distribuindo cestas básicas, quando o rapaz apontou para o barraco que ela mora, pedindo para entregarmos uma cesta naquela casa, dizendo: entregue para aquele barraco que a família merece. Tá? Então, esperemos que agora, com esse auxílio que ela está recebendo, ela consiga se formar uma bailarina e, inclusive, poder ajudar a família como tanto ela quer. Joel, parabéns ao cidadão. Repete o nome dele, por favor. Romualdo Gouveia é o nome desse policial militar que faz esse trabalho em Campina Grande. Tá? Esperamos que essa bola de solidariedade que está acontecendo na pandemia continue no pós-pandemia. É verdade. Falando em pós-pandemia, Joel, eu queria aproveitar e falar um pouco da nossa campanha, que é o Observatório em Movimento, que é uma campanha que nós estamos iniciando. Nós fizemos Observatório na Quarentena, né, logo que iniciou a pandemia, e agora, com essa fase que nós estamos, apesar dela continuar, a pandemia continuar firme, né, mas está nesse momento de abertura, de espaços novamente, nós estamos com a campanha Observatório em Movimento. Dessa vez, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre a pós-pandemia, né? Com orientações de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento de como viver melhor nesse período que nós vamos iniciar. E na próxima quinta-feira, Joel, na próxima quinta-feira, nós vamos ter um programa especial aqui na Rádio Brasil Atual sobre a campanha do Observatório em Movimento, né? E vai ter a participação do Christian Dunker e do Rodolfo Fischer, que vão falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, tanto no aspecto psicológico como também na questão relacionada com as tecnologias, né? E eu aproveito para também convidar os nossos e as nossas internautas para nos seguirem em nossas redes sociais, que isso é muito importante. No facebook.com/Observatório 3 Setor, Instagram, @Observatório 3 Setor, e também no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E para enriquecer o nosso programa hoje, que fala sobre as consequências da flexibilização das armas no Brasil, vou falar sobre a nossa enquete. Nós fizemos uma enquete para saber o que os nossos seguidores, as nossas seguidoras, acham, né, sobre essa questão da liberação do porte de armas no Brasil. Pela nossa enquete, 6% se mostrou a favor e 94% das pessoas que participaram dessa nossa enquete se mostraram contra a posse
e o porte, né, e a liberação de armas no Brasil. Isso é muito importante, né? Tudo bem, não tem um caráter científico, mas mostra que a população brasileira está contra a liberação de armas, Joel. Vamos repercutir isso com as nossas duas convidadas. Começando com você, Michele. A sociedade brasileira está saturada de violência, né? E a arma é um símbolo dela, né? Eu acho que muitas vezes a gente, até em algumas conversas, quando começa, né, não, porque, por exemplo, eu me sentiria muito mais seguro se eu portasse uma arma de fogo, a gente joga, a narrativa a defesa das armas, ela joga, obviamente, com medo de uma população que é confrontada com grandes desafios, né, de segurança e que, enfim, perde seus familiares e se vê muitas vezes em situações muito complicadas. Mas, às vezes, quando a gente inverte a perspectiva e pergunta, mas você se sentiria seguro se você estivesse aqui nessa sala, ou na pracinha, ou pegasse o ônibus e soubesse que as outras pessoas estariam armadas? Essa sensação seria a mesma? E aí eu acho que uma coisa importante, Joel, que a gente não pode perder, é a nossa capacidade de visualizar a sociedade que a gente quer construir. Então, eu quero sair na rua me sentindo segura com uma arma na cintura, ou eu quero poder andar na rua e me sentir segura sem essa arma, né? É essa sociedade armada que vai me trazer segurança. Então, muitas vezes, acho que é isso, a gente não pode deixar de conseguir visualizar essa sociedade onde a gente quer viver, assim, viver no nosso dia a dia, caminhar, pegar ônibus, visitar amigos, quando a gente puder, né, sair dessa pandemia, porque, às vezes, essa sociedade na qual a gente quer viver, ela não se traduz nesse tipo de política, né? Então, a gente não pode perder essa nossa capacidade de visualizar essa sociedade que a gente quer construir para que a gente consiga traduzir ela em política pública. E a gente não pode, mais uma vez, aqui reforçando, perder a nossa capacidade de atuar como sociedade civil exatamente para essas políticas avançarem. Democracia dá trabalho, né? Então, esses 70%, 90% da população que não quer, né, que a gente siga esse caminho, a gente precisa reforçar o nosso coro, né? Democracia é isso. Então, a gente não pode também se omitir diante desse cenário. A gente teve uma conquista enorme, como a Isabel colocou, né, fruto dessa mobilização da sociedade civil, e a gente não pode perder nem esse trabalho que foi feito, né, há quase 20 anos atrás, e nem a oportunidade de responder ao desafio que está colocado nos dias de hoje. Isabel, a gente fala muito do nosso medo no espaço público, né, da violência do espaço público, do assalto, do crime, enfim, mas a gente esquece da violência de Estado, né? E nós não percebemos isso, né? Como a violência do Estado oprime o cidadão brasileiro. É verdade. É verdade. Eu acho que é mais uma das coisas que a gente acaba naturalizando, né? A gente vai abrindo mão de liberdades, da nossa própria liberdade de circular e de pensar e de falar, às vezes sem sequer se dar conta do que está acontecendo, né? Mas eu queria comentar um pouquinho a questão da pesquisa, fazendo uma outra observação que é importante. As pesquisas, que o Datafolha faz muita pesquisa sobre essa questão da opinião sobre ampliação do acesso a armas, né? E elas mostram sempre que, em que pese que a gente vá ter em todas elas, a grande maioria da população, contrário a essa flexibilização, o percentual sempre é maior quando a gente está olhando só para as mulheres, né? Porque acho que me parece que as mulheres têm uma concretude disso, né? A mulher hoje, a grande vítima aí da violência doméstica, né? Quando a gente vai olhar toda a questão dos feminicídios... Que aumentou na pandemia, né? A violência doméstica aumentou gravemente, né? Não, é a receita do caos, né? Assim, as pessoas presas em casas com mais armas nessas mesmas casas, né? Uma coisa que Você sabe, Isabel, que as mulheres são as mais atingidas pela pandemia, as mulheres e as crianças, mas uma pesquisa agora, recente, revelou que ela que mais trabalha. Além dos seus afazeres, ela tem que cuidar atingido também a partir desse ponto de vista, né? Mas aí tem essa questão, né, do como a gente também tem que olhar para esses recortes específicos, né? E acho que tem uma coisa que a gente vem falando, que a Michele volta agora, que é essa questão também do como a gente comunica, como a gente tem algumas falácias no discurso armamentista que colam e que muitas vezes a gente não consegue nem né, as pessoas não param nem para pensar, assim. Eu me lembro... Você armado pode enfrentar o bandido, né? Né? O Porta dos Fundos, eu me lembro 2 episódios que eu gostaria de comentar rápido. O Porta dos Fundos tem um episódio que é ótimo, que é um assaltante que chega na casa do
de um casal e o marido faz uma coisa assim do tipo, espera um pouquinho porque a minha esposa vai ali no cofre pegar a arma, e aí ela fica gritando lá, qual era a senha mesmo, não sei o quê, e é uma coisa que é completamente, e você fica olhando e falando, gente, mas é das duas uma, né, ou a arma vai estar ali pronta para você pegar na hora em que que esse assaltante aí que você tem tanto medo entrou, e se ela estiver ali pronta para você pegar, isso significa que vai ter acidente na tua casa, que seus filhos também vão pegar, né, que se tiver alguém depressivo, a gente tem uma chance maior de que isso vire um suicídio, etc, né, ou ela vai estar devidamente guardada, e aí é isso, a não ser que você negocie aí, peraí, seu ladrão, que eu vou ali tentar pegar minha arma, né, é uma coisa que, quando você vai para o prático da coisa, ela fica muito esquisita, né? Eu me lembro, faz acho que uns 3 anos, a gente teve um episódio muito triste em Curitiba, de um caso que começou com a mulher teria caído dessa que não tinha jogado ela da sacada, e que você tinha ali uma sequência de agressões que vinham desde quando o carro entra na garagem, no filme as agressões da garagem, elevador, etc. E eu me lembro que esse foi um caso também, que várias pessoas falavam assim, mas se ela tivesse uma arma, se ela tivesse uma arma, o quê, cara pálida? Né? Peraí, amor, vou abrir aqui a bolsa. É isso, eu vou estar com meu marido do lado com uma arma na bolsa, com medo que... É um tipo de raciocínio que é muito confuso, assim, e que induzem, às vezes, para uma conclusão que é uma conclusão que não tem nenhum cabimento. Outro muito semelhante desses raciocínios tortos, de alguma forma, dizem respeito às próprias campanhas de entrega voluntária de arma, né? Que as pessoas dizem, cidadão de bem vai entregar, quero ver o bandido entregar. Não, gente, ele não vai mesmo, é por isso que ele é criminoso, você não. Né? O criminoso a gente lida de outra forma, com outras políticas, com outras medidas. Mas eu acho que são frases que surgem de vez em quando e que as pessoas aderem e ficam repetindo sem ter um mínimo de reflexão, sabe? Da coisa prática, da ordem prática da coisa, né? É isso aí, o criminoso não vai entregar arma voluntariamente mesmo, não. É por isso que ele é criminoso. Né? Enfim, tem uma série de coisas que eu acho que a gente precisa de novo. Acho que vencer, avançar nesse desafio da comunicação talvez seja hoje a grande questão, né? Como é que a gente traduz todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que a gente tem em frases também talvez mais simples, mais acessíveis, e como é que, paralelamente a isso, a gente volta a ter programas mais fortes de formação, de capacitação, de reflexão, né? Eu acho que esses são desafios muito sérios que a gente tem. O desafio da comunicação como importante nesse momento para informar a população a respeito desse decreto de porte de armas. Mas eu gostaria de refletir com a Michele algo que eu acho fundamental. Como construir uma política pública diante desta realidade, Michele? Olha, o acúmulo, na verdade, saber o que a gente precisa fazer, a gente sabe. E aí, quando eu digo a gente, não é só a sociedade civil, né? A gente tem aí um acúmulo das próprias instituições que são responsáveis, né? Então, por essa controle e fiscalização de armas no Brasil, então você pega, né, os corpos técnicos do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Exército, você tem discussões internacionais sobre como melhorar marcação de armas e munições, sobre como você melhorar os próprios processos de concessão dessa posse, do eventual porte. Então, a cartilha, com as recomendações, a gente tem. O que a gente precisa agora é de responsabilidade, de vontade política, de vontade social, para dizer as nossas prioridades são essas. E lembrar que nós estamos, né, no meio de uma pandemia, com uma crise econômica que, né, implacável, com uma crise ambiental. Então, em lugar do mundo, e muito menos no Brasil, armar a população sem nenhum contraponto de melhorar a nossa... Solução. Não é solução. Né? Então, essa precisa ser a nossa prioridade. Olha, a minha conversa com vocês dois foi tão prazerosa que o tempo passou rápido. Né? Eu tenho mais só 5 minutos. Franklin, essa flexibilização do porte de armas se estende a jornalistas. Você pretende comprar uma arma? De forma alguma, Joel. Eu sou contra o armamento da população. Acho que a gente tem que trabalhar na cultura da paz. Isso que é fundamental, cultura da paz. Ser anti-armamentista, é aí que está o caminho da sociedade. Você andar desarmado e seguro pelo seu país. Em 1 minuto, Michele dos Ramos.
que de importante você gostaria de deixar registrado nesse momento, ao longo da nossa conversa, de um programa, que é importante o ouvinte do nosso programa, do Brasil Cidadão, levar consigo? Esses tempos e esse país, eles também são nossos, né? Então, a gente não pode deixar de lutar e de agir para construir esse país que seja, de fato, mais seguro e mais segura para todo mundo, independente da cor da minha pele, do CEP onde eu moro. Se a gente não conseguir avançar nisso, vai ser muito difícil a gente, de fato, se consolidar como uma sociedade viável e segura. Isabel, seu registro final. O mais importante você gostaria de deixar em 30 segundos para os nossos ouvintes? Eu acho que 2 recados, né? O primeiro é que não existe essa coisa da arma do cidadão de bem e da arma do criminoso, é a mesma arma, a arma migra para o crime, então é outra falácia. E acho que o mais importante, quando a gente está pensando a questão das armas e da segurança pública, é imaginar a ideia de que não há segurança de um ou de outro. Ou o país está seguro, ou a gente tem políticas de segurança para todo mundo, ou está todo mundo inseguro, né? Então, comprar individualmente a sua arma de fogo não resolve para ninguém, nem para você, né? Acho que esse é o meu ponto. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Michele dos Ramos, assessora especial do Instituto Igarapé, atuando sobretudo nas pautas de segurança pública e justiça criminal do Brasil. Ela falou pelo Skype, diretamente do Rio de Janeiro. A Isabel Figueiredo, lá de Brasília, ela é consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você pode acompanhar nosso programa Observatório na Brasil Atual. Nós vamos falar da campanha Observatório em Movimento e o mundo pós-pandemia. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar a partir do individual para o coletivo? O que a sociedade brasileira precisa fazer para transformar essa desigualdade em igualdade do país? E nós vamos ficar por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.